Boa tarde a todos, eu sou o Thiago Miron. O projeto é um projeto da disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, ministrado pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. O curso é de Agronomia e o assunto é Testes não paramétricos. Bom, por introdução, então, um teste não paramétrico é um teste de hipótese que não requer que a distribuição na população seja caracterizada por certos parâmetros. Alguns testes de hipóteses contam com o pressuposto de que a população segue uma distribuição normal com a média e desvio padrão. Os testes não paramétricos não têm essa suposição, de forma que eles são úteis quando os dados não são normais e resistentes à transformação. Admite-se que a distribuição de origem da amostra seja indeterminada. Em um estudo não paramétrico, o pressuposto de normalidade é retirado. Além disso, são usados quando a suposição de normalidade não se sustenta e seu tamanho da amostra é pequeno. A caracterização do problema, então, é a aplicabilidade dos testes não paramétricos em estatística experimental, e os objetivos são analisar e investigar a aplicabilidade dos testes não paramétricos e analisar as restrições ao uso dos testes não paramétricos. Bom, o que seria um teste não paramétrico, então? Por conceito, Humberto de Campos define que é aquele cujo modelo não especifica condições sobre os parâmetros da população da qual a amostra foi obtida, mesmo quando existem certas pressuposições, estas são mais brandas do que aquelas associadas aos testes paramétricos. Ainda, Ivan Barbosa Machado Sampaio define que os testes não paramétricos eles são descomprometidos com a distribuição da resposta estudada. Eles analisam as posições relativas dos resultados quando observados em conjunto. Uma ordenação do resultado mais baixo ao mais alto é feita, e essa ordenação, identificados os tratamentos, vai ser utilizada na análise. Com esse procedimento, a subjetividade do pesquisador em atribuir ou definir graus de avaliação, bem como a enorme variação de respostas não distribuídas, normalmente são controladas por um procedimento que relativiza e restringe a amplitude destas variáveis. Razões para o uso, então, dos testes não paramétricos. Eles são menos exigentes do que os paramétricos, eles dispensam, por exemplo, a normalidade dos dados, eles independem da forma da população da qual a amostra foi obtida, eles são, em geral, de mais fácil aplicação e exigem quase sempre menor volume de cálculos. Também existem testes não paramétricos que nos permitem trabalhar com dados de diferentes populações, o que não é possível com os paramétricos. Além disso, eles são úteis nos casos em que é difícil estabelecer uma escala de valores quantitativos para os dados. O pesquisador pode apenas dizer que tem um dado mais ou menos de uma característica que está sendo analisada, sem poder precisar ou quantificar as diferenças. Contudo, eles apresentam algumas restrições ao seu uso, né? Em geral, eles não levam em consideração a magnitude dos dados. É muito comum transformar os dados de valores em simples ordens ou sinais. Em muitos casos, isso se traduz num desperdício de informações. Quando todas as exigências do modelo estatístico são satisfeitas, o teste paramétrico é mais poderoso. O teste de Friedman, então, ele é um teste específico, não paramétrico, em que ele pode ser considerado como um teste F aplicado às ordens das observações dentro de cada bloco. O pareamento pode ser previamente de um mesmo número n de indivíduos considerados em situações distintas, ou poderá ser proveniente de n grupos de k indivíduos afins de cada grupo. Esse é um conceito definido por Humberto de Campos. Além disso, o Sampaio define quando existem mais de um tratamento, mas todos podem ser referenciados ou aplicados a um mesmo animal, temos a caracterização de blocos. Nesse caso, Friedman sugeriu o procedimento que corresponde a uma situação e blocos ao acaso, mas sob a ótica não paramétrica. Bom, para calcular utilizando o teste de Friedman,
deve-se ordenar os tratamentos dentro de cada bloco, segundo suas respostas, da menor para a maior. Respostas empatadas são substituídas pela média das respectivas ordenações. Após, soma-se as ordenações por tratamento e posteriormente calcula-se o valor de x(O) ao quadrado, que utilizando-se a fórmula 12 dividido por bt vezes t mais i é multiplicado pela soma do ri ao quadrado menos 3b multiplicado por t mais 1, onde b é o número de blocos, t é o número de tratamentos, ri é o total das repetições do tratamento. Após isso, compara-se o valor obtido de x ao quadrado com o tabelado com t menos 1 graus de liberdade. Se x ao quadrado for maior ou igual ao tabelado, existirão diferenças significativas entre as ordenações médias dos tratamentos. Aqui nós temos a tabela, então, que é utilizada para consultar, né, os resultados. Graus de liberdade à esquerda e nível de significância à direita. Geralmente utiliza-se 5%. O teste de Wilcoxon, então, ele é utilizado para diferenças entre pares ordenados estruturados para comparar respostas provenientes do mesmo indivíduo, portanto, pareadas. Isso ocorre em várias situações, antes e depois alíquotas idênticas, e naturalmente envolvendo apenas dois grupos experimentais. A resposta qualitativa precisa estar expressa numericamente, para permitir os cálculos da diferença entre cada par. Utilizando o método de Wilcoxon, então, obtém-se a diferença entre as respostas observadas para cada par, ordena-se o valor absoluto das diferenças obtidas em 1, do menor valor para o maior. A menor diferença absoluta recebe o valor de 1, a seguinte 2 e assim por diante. Colocar nesses valores ordenados o sinal observado nas diferenças originais. Se a diferença em um par for negativa, sua ordenação correspondente deverá ter sinal negativo. Soma-se todos os valores positivos e separadamente todos os valores negativos. O que for menor, ignorando-se o sinal, será o valor de t calculado. Comparar esse valor de t calculado com o valor crítico de t na tabela, conforme o número de pares estudados e o nível de significância desejado. Se t calculado for menor que aquele valor crítico, haverá diferença significativa entre os valores experimentais testados. Bom, aqui nós temos a tabela, então, dos valores de t para o teste de diferença entre os pares ordenados de Wilcoxon, segundo o número de pares estudados e o nível do erro tipo 1. Por fim, o teste de Kruskal-Wallis, que sugeriram um procedimento para K tratamentos, que seria K maior que 2, né? Quando existirem mais de 2 tratamentos executados sobre grupos diferentes de animais. Ele é assim definido por Sampaio. Ordenar todas as observações da menor para a maior, havendo valores observados empatados, a ordenação média deverá substituir as ordenações correspondentes e calcula-se a soma das ordenações para cada grupo experimental. Ainda, segundo Kruskal-Wallis, primeiramente, não se utiliza as informações relativas sobre as amostras em si, mas utiliza-se as suas posições. Deve-se ordenar as informações contidas conforme sua posição do menor para o maior. Após essa ordenação, calcula-se a soma dos postos de cada coluna. Soma dos postos ao quadrado dividido pelo número de elementos em cada grupo. Posteriormente, então, as ordenações, é feito o cálculo do H, utilizando-se essa fórmula, onde N é igual ao total das observações, RI ao quadrado dividido por NI, é a soma das ordenações atribuídas ao tratamento ao quadrado, dividido pelo número de observações contidas na coluna. H1 maior que o valor tabelado
ele vai ser significativo. Então, H1, pelo menos 2 tratamentos diferiram entre si. E o H0, então, teria que ser menor que o valor tabelado para todos os tratamentos serem iguais. Aqui está a tabela para ver a significância do H, onde à esquerda estão os graus de liberdade e no meio estão os níveis de probabilidade. Conclui-se, portanto, então, que os testes não paramétricos têm por base suposições mais moderadas e, na maioria das vezes, consideram a ordem, posto ou ranking dos dados e não seus valores numéricos originais. Além do mais, eles podem trabalhar diretamente com classes ou dados categóricos. Além disso, pode-se dizer que os testes não paramétricos do Wilcoxon utiliza-se quando trabalhar com duas amostras pareadas de dados que não seguem uma distribuição normal, considerando o valor de diferença entre os pares. Já o teste de Friedman usa-se quando se tem um número de amostras pareadas ou relacionadas e a distribuição dos dados não segue uma distribuição normal. Por sua vez, o teste de Kruskal-Wallis é utilizado quando se tem k amostras independentes de dados que não seguem uma distribuição normal. Seria isso. Agradeço a atenção de todos.